Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de História. Nesta aula, nós vamos falar um pouco sobre o Renascimento e o Humanismo. Nós vimos anteriormente que, a partir do século XI, a Europa Ocidental passou por uma série de mudanças importantes. Uma delas foi o aumento da produção de alimentos, por causa da expansão das áreas agrícolas e a utilização de técnicas de cultivo da terra. Com o aumento da produção de alimentos, as pessoas passaram a viver mais e a ter mais filhos, e isso levou ao aumento da população. Ocorreu também o crescimento do comércio com o Oriente, o aparecimento das feiras, das casas bancárias e o revigoramento das cidades. Os mercadores circulavam pela Europa em suas caravanas, levando e trazendo mercadorias de diferentes partes do mundo. Os banqueiros trocavam moedas, os donos de navios aumentavam sua frota, a burguesia, que era formada pelos mercadores, banqueiros e donos de navios, enriquecia e buscava prestígio social e político, correspondente à sua riqueza material. Medir, calcular, pesar, experimentar e projetar, operações essenciais ao sucesso das atividades mercantis, tornaram-se práticas e conhecimentos socialmente apreciados. Essas mudanças todas que vinham ocorrendo na Europa desde o século XI criaram as condições materiais para o surgimento do Renascimento, que é um movimento cultural intenso que começou no século XIV nas cidades italianas e se propagou por várias regiões da Europa. Nós vimos anteriormente que a Igreja, durante a Idade Média, ela influenciava todos os conhecimentos, científicos ou não. Nesse momento, a gente vai sair de um teocentrismo, onde Deus era o centro de todas as coisas, de todas as reflexões, e nós passamos para um antropocentrismo. O homem passa a ser o centro das atenções, passa a ser visto como ser criativo, virtuoso. Por isso é valorizado nesse momento o individualismo, não no sentido pejorativo que se utiliza hoje como egoísmo, mas no sentido positivo, que é a capacidade individual, o talento, a criatividade. E esse tempo é considerado um tempo novo para o homem, um tempo que pertence ao homem e deve ser usado por ele em benefício próprio. Renascimento, o próprio nome diz, é nascer de novo, ou seja, eles estão resgatando as culturas, por exemplo, gregas e romanas, e principalmente a cultura miscigenada, greco-romana. Houve uma renovação artística e cultural que vai se iniciar na Europa no século XIII e vai continuar no século XV, XVI e assim por diante, e vai ser chamado de Renascimento. Restrito a um pequeno ciclo de letrados, no entanto, mais amplo que a cultura exclusivamente clerical, o Renascimento vai procurar estabelecer uma nova orientação para o ser humano. Em um mundo ainda fortemente marcado pela religiosidade, vai ocorrer uma reorientação dessa perspectiva. O olhar humano buscava, curioso e atrevido, os mistérios da natureza como forma de aproximação com o plano divino. O desenvolvimento das artes plásticas vai marcar a cultura do Renascimento. As pinturas e esculturas renascentistas vão difundir primeiro na Península Itálica e depois para toda a Europa o ideal da beleza, da perfeição, da representação visual. A arte vai deixar de ser simbólica e vai passar a ser marcada por um forte naturalismo. As representações vão buscar a máxima fidelidade em relação ao objeto a ser retratado. Nessa busca, vai emergir uma nova perspectiva, um novo olhar sobre o mundo. A perspectiva, na definição de um pintor da época, significaria ver através. Era a busca da multiplicação dos espaços que se abriam no interior das próprias pinturas. Então nós vamos ter três dimensões aí. Nas artes renascentistas, a perspectiva apresentava os objetos em três dimensões: altura, largura e profundidade, procurando oferecer uma representação mais natural, mais próxima da realidade. Assim como a matemática passava a organizar o tempo para as transações econômicas, como eu disse, a criação artística buscava recriar nas pinturas a própria vida, a natureza, os seres humanos. Afinal, é o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. A capacidade criativa da humanidade deveria ser também semelhança à potência criadora de Deus. O desenvolvimento dessa nova cultura vai corresponder às necessidades da burguesia, da qual eu falei agora mesmo, de se afirmar no interior de uma sociedade dominada pela cultura clerical. Desde cedo, ricos comerciantes, que são denominados mecenas, eles vão patrocinar os artistas. Então, uma pergunta muito importante aí, que aparece em várias provas, vestibulares, etc. Os mecenas são aquelas pessoas que vão patrocinar
né, essas artes. Né? Além do prestígio político que adquiriam no interior das cidades, esses comerciantes contribuíram para a formação do movimento cultural reconhecido por Renascimento, que vai atingir o apogeu nos séculos XV e XVI. Esses mecenas, inclusive, algumas vezes são até retratados nas próprias obras de arte. Vários pintores se utilizavam dos mecenas como uma homenagem mesmo àquele que financiou a obra. Nesse momento vão surgir também os humanistas, intelectuais e artistas que não poderiam ser considerados antirreligiosos. Eles pretendiam estabelecer a relação com Deus e com o mundo natural em outros tempos, privilegiando a ação do ser humano como investigador dos mais diversos fenômenos, inclusive os místicos. Os humanistas, eles desejavam reinterpretar o evangelho à luz da experiência e dos valores da antiguidade. O ser humano, que é tido como imagem de Deus, volta a ser visto como medida de todas as coisas. Ou seja, de novo, esse antropocentrismo vai substituir o teocentrismo, né? E esse conjunto de elementos, né, a crença no ser humano como investigador, apreço à sua capacidade criativa, o racionalismo, vai ser chamado de humanismo como uma perspectiva filosófica que teria muitas expressões a partir desse período. Por isso, que com a substituição do teocentrismo pelo antropocentrismo, a gente vai ter a valorização desses temas da cultura greco-romana, sobretudo dos temas mitológicos. Os manuscritos gregos e latinos eles vão ser estudados, analisados. Tais pensadores vão desenvolver seus estudos sobre poesia, filosofia, história, matemática e eloquência, que é a chamada retórica. Eles concebiam o ser humano como um ser dotado de uma criatividade ilimitada, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista espiritual. Por exemplo, quem nunca ouviu falar na Divina Comédia de Dante? A gente também tem pintores famosos como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio. Rafael Sanzio, inclusive, tem uma pintura muito interessante dos filósofos, que ele mostra todos os filósofos da antiguidade, de uma forma bem sutil. Ele vai colocando características de cada um numa pintura. A gente também tem escritores famosos como Maquiavel, que escreveu O Príncipe. A gente vai ter Luís de Camões, em Portugal, que escreveu os Lusíadas. Miguel de Cervantes, que escreveu o Dom Quixote. E é nesse período também que a ciência vai se desenvolver mais. Por isso que a gente pode pensar novos conhecimentos a partir de Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, que inclusive sofreram em razão disso, porque a gente sabe que a Igreja Católica ela ainda influenciava a ciência, apesar do ser humano estar começando a cortar esse cordão umbilical com a igreja. Nesse momento, o ser humano passa a ser o centro, mas ele ainda enfrenta os impasses. Galileu Galilei, por exemplo, como a gente já viu em outras aulas, ele vai negar suas teses. Ele vai negar inicialmente suas teses para poder não ser morto, como Giordano Bruno. No entanto, ele posteriormente ele vai escrever suas mesmas teses de forma anônima, para poder mostrar, por exemplo, a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico. Só frisando aqui, para quem não lembra, geocentrismo é a Terra considerada como o centro do universo, o Sol girando ao redor da Terra. E heliocentrismo é exatamente a teoria oposta, que vai dizer que é o Sol que era o centro do universo. E Nicolau Copérnico ele vai trazer esse heliocentrismo, vai propor essa ideia, e Galileu Galilei ele vai aderir a essa ideia do heliocentrismo e vai acrescentar também algumas outras coisas, por exemplo, os movimentos da Terra. Ele que vai ser o primeiro a dizer que a Terra efetuava dois movimentos, um ao redor de si mesma e outro ao redor do Sol. E por isso Galileu Galilei vai ser considerado o criador da física moderna. Ele foi um dos mais brilhantes cientistas que o mundo já conheceu. Ele descobriu, por exemplo, os satélites de Júpiter, os anéis de Saturno, as manchas do Sol, as fases de Vênus e também que a velocidade da luz é superior à velocidade do som. Hoje é fácil a gente dizer muita coisa, mas naquela época, imagine a evolução que foi isso. Então, espero que tenha ficado claro.
Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.